Vamos então para o nosso estudo do livro A Gênese. Nós estamos no primeiro capítulo, Fundamentos da Revelação Espírita, o item número 57, a partir do item número 57, dando continuidade nas nossas reflexões a respeito da importância e da solidez da filosofia, das investigações, que faz com que o Espiritismo se coloque nessa condição de autoridade para trazer o mundo espiritual agora de uma perspectiva mais real, não apenas dentro de crenças, não apenas dentro de dogmas, né? Mas antes de começar o nosso trabalho, eu só queria trazer para vocês aqui uma notícia, né, pós-carnaval, nós que estamos agora voltando, retomando as nossas atividades. Então vem aquela ressaca do carnaval, para quem descansou demais, ressaca do carnaval para quem se gastou demais. Então, hoje pela manhã, vendo as notícias do dia, né, fazendo aqui uma rápida atualização, como eu faço dentro da minha rotina, acabei me deparando com uma notícia que abordava, né, uma das escolas de samba do Rio de Janeiro, uma cidade independente de Padre Miguel. O tema que fez, né, o tema que foi abordado, e também de um dos seus carros alegóricos, que abordava exatamente a prática sexual, né? E aí, então, lendo a notícia, vendo as fotografias que foram publicadas aqui no site da Bandeirantes, de um carro alegórico que mostrava, né, um grande casal em posição de ato sexual, e também vários participantes simulando, né, um carro que representava um motel, simulando o ato sexual em várias camas, né, que se colocavam no carro alegórico e tudo mais. Eu comecei a ver aquilo, a primeira imagem que me veio foi uma cena descrita no livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Franco. E aí então eu fui rapidamente lá, não foi difícil de achar, né, o livro é digital, então eu já coloquei ali, né, carros, já apareceu o carro alegórico ali, o trecho que me veio à mente naquele momento. Então eu separei aqui, eu cheguei até a publicar agora de manhã lá no site, lá na fanpage do espiritismo.net, para quem quiser depois dar uma chegadinha lá que tem o texto completo. Então eu separei aqui esse trecho, eu vou ler para vocês, depois eu vou ler a notícia para fazerem essa comparação, né? Porque é tristemente curiosa. Então diz assim o texto para nós. Podia-se perceber que os espíritos vitimados por graves alterações e mutilações no perispírito misturavam-se à malta desenfreada na exaltação do sexo e das suas mais sórdidas expressões. Figuras estranhas, com aspecto semelhante aos antigos seres mitológicos do panteão greco-romano, confundiam-se com muitos outros indivíduos extravagantes, em complexas simbioses de vampirismo, carregando-se uns aos outros, acompanhando freneticamente um desfile de carros alegóricos que faziam recordar os carnavais da terra, porém, apresentando formatos de órgãos sexuais disformes e chocantes, exibindo cenas de terrível horror, espetáculos de grosseira manifestação da libido, nos quais se mesclavam apresentações de conúbios sexuais entre animais e seres humanos deformados, sob o aplauso descontrolado da massa desnorteada. Decorando os peculiares veículos, homens e mulheres se apresentavam com aspecto de cortesãos que ficaram célebres pela baixeza de caráter, exibindo-se de maneira servil e provocando galhofas de uns e desejos de outros em uma terrível mescla de animalidades soez. Aquele circo de hediondez apresentava em cada momento novos e agressivos quadros, enquanto se exibiam sessões de sexo grupal, ao som de música estridente e desconcertante, que mais assolava os apetites insaciáveis dos comensais da loucura. Então, trecho do livro Sexo e Obsessão. E aqui a notícia que saiu hoje no site da Bandeirantes, né, band.com.br. Simulação de sexo foi entre desconhecidos.
Carro sobre o motel levou destaques, encenando atos sexuais de forma picante, mas componentes só se conheceram para os ensaios. O quinto carro da mocidade, terceira escola a desfilar na Sapucaí neste domingo, dia 16, levou destaque simulando sexo em plena Sapucaí. Decorado com esculturas ousadas de casais em pleno ato sexual, a alegoria representava o motel como uma das opções de lugar para passar caso chegasse o fim do mundo. Apesar da coreografia picante, que contava até com cenas de sexo a três, poucos se conheciam até começarem os ensaios, e não se trata de atores. Tem até trio fazendo de tudo, contou Julian Rocha, um dos componentes. Não tem casal de verdade, nos conhecemos e foi. Segundo ele, não houve notícia de ciúmes dos parceiros dos destaques. Que eu saiba, isso não aconteceu, mas a gente faz isso pela escola, finalizou. Então, aqui fazendo uma comparação da notícia com aquilo que foi descrito no livro, guardadas as devidas proporções, já que no mundo espiritual as manifestações do perispírito se mostram de uma forma mais patente, enquanto que aqui no mundo material só vemos aquilo que o nosso corpo físico representa, apesar dos seus exibicionismos, apesar dos seus excessos. Mas então, fazendo essa comparação, leva a gente a muitas reflexões. Isso porque se tratou, né, de uma escola de samba, né, de grande expressão no desfile aqui no Brasil, que trouxe para nós essa notícia. Mas nós poderíamos transferir isso tudo para todas as manifestações do carnaval que aconteceram pelo Brasil, em blocos, em bares, em ruas, em trios elétricos, em praias, em todos os lugares. Nós vimos, né, notícias que traziam para nós os abusos de toda a ordem. Então, essa é mais uma dessa realidade que começa, então, a se fazer mais presente hoje daquilo que os espíritos, no passado, já traziam para nós como descrição do que acontece no mundo espiritual. E agora a gente, lamentavelmente, vê isso acontecendo também aqui no nosso mundo físico. Eu me recordo que há alguns anos nós tivemos uma das escolas de acesso do Rio de Janeiro falando sobre as comunicações, né? Então, comunicações entre cartas, comunicações da internet, comunicações via telefone, e aí um carro alegórico falando sobre comunicações entre o mundo físico e o mundo dos mortos. E aí na escultura, no grande carro alegórico, trazia uma escultura de Chico Xavier psicografando, e como destaque o ator Prieto, né, que representava André Luiz, porque do filme Nosso Lar, porque foi logo após o lançamento do filme, né, foi naquela época, e aí então muitos protestos acabaram surgindo de fazer essa mistura entre o espiritismo e aquilo que acontece na avenida. Então, nesse fim de semana mesmo, nós fizemos um estudo no domingo na Sala Espiritismo Net Brasil, e segunda-feira fizemos aqui um tema livre aqui na nossa sala, e aí então conversamos sobre essa questão das expressões culturais no carnaval se desvirtuando, né, se tornando praticamente um manto que cobre todas os excessos e desequilíbrios que vem sendo praticado a cada ano e se tornando cada vez mais ousado aqui no nosso mundo físico. Então, quanto mais nós vemos esses tipos de manifestações nas festas do carnaval, proporcionalmente aumentam também o número de retiros espirituais que começam a fazer propagandas, convidando pessoas para viagens, estudos, cultos, né, de várias religiões, incluindo o espiritismo, incluindo o catolicismo, incluindo as religiões protestantes, enfim, várias religiões também fazendo essa proposta, porque as pessoas estão querendo cada vez mais se distanciar, pelo menos aquelas, naturalmente, que buscam, né, esse equilíbrio emocional, psíquico, vibracional, energético, como queiram, né? Então, essa notícia acabou me trazendo, né, um grande pesar de vermos isso acontecendo de uma forma tão explícita e as pessoas achando isso, tratando esse tipo de assunto com absoluta naturalidade.
isso sendo exposto numa avenida, onde pessoas assistem aquilo, como foi colocado aqui pelo texto do Manuel Filomeno de Miranda, aquela horda vibrando desequilibradamente no momento em que assistia aquele espetáculo, e de repente nós vemos na avenida acontecendo a mesma coisa, né? Também, né, Regina, essa questão do Evangelho também trazia esses escândalos, e vamos ver, né, até que ponto isso vai chegar, mas a gente lembra sempre que, conforme um espírito comentou numa orientação que ele trazia, ele sempre dizia assim, que quando você vai arrumar a sua mesa, primeiro você tem que tirar tudo do lugar, limpar e depois pôr de novo. E no momento em que você tira, parece que vira uma bagunça. Depois você vai organizando. Então a impressão que dá é de que nós estamos nessa fase de arrumação. As coisas primeiro precisam ficar completamente bagunçadas, serem retiradas do lugar, afetando a nossa vida, afetando o nosso psiquismo, para depois começarem a ser recolocadas, né? Então, é uma triste previsão que nós fazemos, mas não é previsão, é praticamente uma constatação que a cada ano que passa nós vemos cada vez mais essa degradação aparecendo, né? Explicitamente nos meios de comunicação, envolvendo as pessoas, não importa a idade, não importa a classe social, não importa mais nada, né? Bom dia, Itália. Mas vamos lá, vamos ao que interessa para nós aqui. Já trouxe para vocês aqui o fato que eu queria registrar. Para quem quiser então ver de novo essa notícia, mais uma vez é só dar uma chegada lá na nossa fanpage do Espiritismo.net lá no Facebook, que eu coloquei a reportagem na íntegra. Então é só vocês acessarem, né, e darem uma relida. Ou então lá no site da band.com.br, que também tem essa notícia com duas fotos, né? Eu publiquei uma delas só, aquela mais ilustrativa para essa notícia, mas depois tem a outra também que mostra os casais ali no momento da sua exibição. Vamos então aqui retomar o estudo do nosso livro A Gênese, né? Lembrando que faz quase 2 semanas que nós estamos aqui, né, assistindo, acabei de fechar, nós estamos aqui aguardando, né, a retomada do nosso estudo, já que semana passada nós não tivemos estudos da Gênese, uma porque eu não vim, por um compromisso, e a outra porque o Pautal que deu um probleminha, né, e nessa segunda-feira nós fizemos aqui o nosso tema livre, né, já que estava naquela fase entre intervalos, para não perder o estudo, a gente ficou batendo papo sobre alguns assuntos interessantes aqui. Agora a gente retoma então, com toda disposição. Aqui então Kardec, dos Fundamentos, ele falava sobre vários temas, sobre os ensinamentos do Evangelho, né, trazido por Jesus, falando sobre os ensinamentos dos filósofos gregos também, e mostrando que o conhecimento humano ele traz para nós um grande complemento para aquilo que os espíritos apresentam para nós. Então, mostrando que, quando se fala sobre doutrina espírita, não é uma doutrina formada apenas por aquilo que os espíritos trazem. Porque, do contrário, nós cairíamos naquela ideia dogmática que envolve todos os livros publicados com conteúdo considerado sagrado, né? Então, esse texto veio do mundo espiritual e, portanto, ele é sagrado, não pode ser mexido. Assim como acontece com a ideia de que, por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, eu não tenho que contestar, eu não tenho que analisar, eu não posso emitir nenhuma opinião, não posso fazer nenhuma crítica, porque ele é sagrado. Então, mesmo que nós encontremos os equívocos que naturalmente nós encontramos, seja no conteúdo, seja no próprio conteúdo, seja na sua interpretação. Mas no caso da doutrina espírita é diferente. Existe um trabalho conjunto entre encarnados e desencarnados para elaborar, através do estudo, através da prática, através da observação, da análise, para apresentarmos esse manual de vivência e de conduta que nos é apresentado tendo como perspectiva a realidade do mundo espiritual e não somente a vivência aqui no mundo físico. Então, aqui no item número 57, Kardec já começa a entrar
na sua conclusão, são 64 itens nesse capítulo, nós estamos então no 57, já chegando no final. Então, vamos aqui para o nosso texto. Diz assim: uma das questões mais importantes dentre as colocadas no início deste capítulo é a seguinte: qual a autoridade da revelação espírita, já que ela emana de seres de limitadas luzes e que não são infalíveis? Isso se referindo aos espíritos que trouxeram um pouco do seu conhecimento, o entendimento que tem dessa realidade da vida, não vamos dizer nem do mundo espiritual, porque fala da vida como um todo, porque a reencarnação, a provas e expiações, a convivência no mundo físico, tudo isso foi abordado pelos espíritos. Então eles disseram aquilo que eles entendiam, aquilo que eles compreendiam, e nós temos desde os espíritos mais elevados que trouxeram esse ensinamento, até os espíritos mais comuns, que não trouxeram nenhum ensinamento, mas o fato de terem relatado a forma como vivem e fazendo uma comparação com outras declarações que foram apresentadas, deu para a gente formar um conjunto baseado naquele controle universal. Se um espírito comum, a gente pode dizer o seguinte, fazendo uma comparação bastante simples para entendermos aquilo que acontece no mundo espiritual relacionado com o mundo físico. Nós podemos imaginar, por exemplo, que se nós andarmos na rua e começarmos a entrevistar, por exemplo, pessoas abandonadas, pessoas que são moradoras de rua, propriamente ditas, e entrevistarmos ali 20, 30 pessoas, e começarmos a analisar o porquê delas estarem na rua, quais são as situações que elas vivenciam, quais são suas perspectivas, de que forma que elas são tratadas por outras pessoas. Nós vamos então pegar todos esses relatos e começar a fazer comparações. E em muitas situações nós vamos encontrar depoimentos que são muito semelhantes. Seja nas causas, seja nas consequências, seja nas perspectivas, nas expectativas que eles têm. Então, nós formaremos um conjunto de ideias, percebendo que isso é geral para toda aquela população. Então, no caso dos espíritos, desses espíritos comuns, quando falamos de espíritos comuns, nós falamos como nós. Imaginemos nós desencarnados e durante a nossa vivência no mundo espiritual, nós somos convidados a participarmos de uma reunião mediúnica para falarmos sobre nós. Então nós vamos lá, conversamos durante 10, 15 minutos, meia hora, falando sobre aquilo que nós fizemos no mundo físico, como foi a nossa transição, como foi a nossa adaptação no mundo espiritual, as nossas atividades. E aí então entrevista um, entrevista outro, e de repente nós podemos formar um conjunto de ideias, falando sobre cada uma dessas etapas, por que todos os espíritos passam. Então por isso que mostra, quando Kardec diz, já que ela emana de seres de limitadas luzes, e que não são infalíveis. De fato, não são infalíveis, podem falhar pelo fato de serem espíritos que têm ali uma evolução ainda limitada nas suas experiências pessoais, embora todos eles fossem regidos por espíritos de luzes mais brilhantes, vamos dizer assim, espíritos mais elevados. Então a coordenação de espíritos, não tenhamos dúvida disso, de grande conhecimento, regidos, por exemplo, por Jesus. O espírito puro por excelência, um espírito de conhecimento que vai além da nossa compreensão. Mas abaixo dele existem aqueles, então, dentro daquela hierarquia de trabalho, existem aqueles com conhecimento de grande elevação, conhecimento mediano, com pouco conhecimento, e aqueles que não têm conhecimento. Até mesmo um espírito que demonstra a maior ignorância é um espírito que traz para nós uma instrução, porque nós somos capazes de analisar a sua condição de acordo com o seu depoimento. E isso tudo nós vemos, de uma forma muito clara, no livro O Céu e o Inferno. Na sua segunda parte, nas entrevistas, onde nós temos ali entrevistas desde os espíritos mais esclarecidos e mais moralmente elevados aqui do mundo físico, até aqueles espíritos mais ignorantes, mais embrutecidos, como no caso de suicidas, assassinos, desequilibrados. Então, o depoimento deles, somados com o depoimento dos espíritos mais esclarecidos, forma para nós então todo esse conjunto. Então, na verdade, não é opinião individual, é uma opinião coletiva,
tirando aquilo que é mais comum, aquilo que é mais geral. E continua. A objeção seria grave se essa revelação só consistisse no ensino dos espíritos, se devêssemos recebê-la exclusivamente deles e aceitá-la de olhos fechados. Porém, ela fica sem valor, desde o momento em que o homem participa dessa revelação com o concurso da sua inteligência e do seu julgamento, e os espíritos se limitam a dar indicações das deduções que ele pode tirar das observações dos fatos. Ora, as manifestações e suas inúmeras modalidades são fatos. O homem os estuda para encontrar a lei, sendo auxiliado por esse trabalho por espíritos de todas as categorias que são antes colaboradores que reveladores, no sentido usual da palavra. O homem somente submete as declarações dos espíritos ao controle da lógica e do bom senso. Dessa maneira, ele se beneficia dos conhecimentos especiais que os espíritos devem à posição que ocupam, sem abdicar do uso da própria razão. Então, os nossos estudos, na verdade, eles têm por objetivo não apenas fazer com que nós tomemos conhecimento do conteúdo que é apresentado para nós nos livros elaborados dentro da doutrina espírita, mas todos os nossos estudos têm um cunho principalmente filosófico, analítico. Então nos permite tomar conhecimento e fazer julgamento desse conteúdo, sem nenhum tipo de constrangimento. Ao contrário do que acontece, por exemplo, nos estudos dogmáticos das escrituras entendidas como sagradas. Você não pode fazer julgamento do que está escrito, se aquilo é verdade, se aquilo não é verdade. Na verdade, o que nós observamos é a discussão em torno das interpretações que são apresentadas para nós em torno de um texto. Porque o texto é rígido, o texto ele é imutável. Então somos nós que temos que nos adaptar ao texto e não simplesmente nós criarmos um próprio texto baseado nas nossas próprias conclusões. Então essa é uma característica que a doutrina espírita tem, de perceber que todo estudante tem uma porcentagem de filósofo, uma porcentagem de cientista, uma porcentagem de um indivíduo que tem a capacidade de fazer julgamento. E eu falo porcentagem porque vai depender das capacidades de cada um, vai depender das habilidades, da facilidade que cada um tem do seu aprendizado. Alguns preferem mais uma área do que outra, outros exploram um pouco mais. Mas, de um modo geral, o estudante, a gente não fala apenas daquele que tem simpatia. Porque nós encontramos muito isso hoje, por exemplo, nos centros espíritas, de pessoas que, diante de situações dramáticas da sua vida pessoal, buscam, então, auxílio. Então, na verdade, esses são pacientes, não são estudantes. E sendo pacientes, podem ser espíritas, por se declararem espíritas, ou podem ser simpatizantes da doutrina espírita em busca de assistência. Mas a partir do momento em que ele se afiniza com a doutrina, seja já curado do seu problema, ou pelo menos controlado o seu problema, e ele se transforma num estudante, ele começa então a desenvolver esses aspectos importantes. Porque até então o paciente, muitas vezes, como nós vemos na vida real da nossa área de saúde, ele se limita, de um modo geral, a se deitar numa cama e esperar o tratamento chegar para que ele possa ir embora. No momento em que ele se vê como paciente, ele não tem preocupação de conhecer a própria doença, ele quer simplesmente se curar e ir embora. Agora, no momento em que ele, estando na cama do hospital, ele começa a despertar curiosidade para entender um pouco mais do que acontece com ele, ele já começa a entrar no campo da filosofia, já começa a entrar no campo da ciência. Então todos nós que estudamos com regularidade, que temos curiosidade de frequentar palestras para poder conhecer e aprender um pouco mais, de ler um livro, de participar de um debate, de participar de um grupo de estudos, vai desenvolvendo em nós então esses aspectos. Quanto mais nós participamos, quanto mais ativos nós estamos nessas atividades para desenvolvimento do conhecimento, maior é a nossa compreensão dessa realidade. E lembrando sempre que nós não estamos conhecendo o mundo por aquilo que o Espiritismo nos apresenta. O Espiritismo nos permite analisar o mundo de um modo como o mundo é.
Porque eu não sou obrigado a ver o mundo do jeito que o Espiritismo me mostra. Se eu tiver um modo melhor de ver, ótimo, eu vejo. Eu prefiro não ver o mundo dessa perspectiva. Não tem problema nenhum. Como nós conversamos, né, nós estudamos sobre o carnaval nesse feriado, né, 2 vezes falando sobre ele. E aí então eu apresentei para vocês a visão que o Espiritismo traz do carnaval. Falando sobre os valores, falando sobre as complicações morais, falando sobre as influências, sobre a degradação moral que nós encontramos, falando sobre o aspecto positivo da festa. Como eu tinha comentado com vocês, só para reforçar, o carnaval é uma festa. A Páscoa é uma festa, o Natal é uma festa, o fim de Copa do Mundo é uma festa, o aniversário é uma festa, o fim de ano é uma festa. Cada um vive essa festa do modo como bem entender. No caso do carnaval, por exemplo, já é uma característica as pessoas liberarem, né, liberarem-se de suas amarras morais para viverem essa alegria baseado, lamentavelmente, no abuso, isso de um modo geral. Então, nós apresentamos uma visão que o Espiritismo traz para nós, não a opinião que o Espiritismo tem da festa, mas ele mostra para nós aspectos importantes que devem ser observados dentro dessa festa. Agora, se por acaso eu não quiser ver a festa por esse lado, eu tenho total liberdade. Eu posso ver a festa pelo aspecto que eu bem entender. Agora, o que eu preciso fazer, na verdade, é sempre buscar o conhecimento dentro dessas leis naturais que o Espiritismo nos apresenta. Ele não criou uma lei natural. Ele nos apresentou uma lei natural que faz com que nós tenhamos uma visão mais apurada, uma sensibilidade maior para observarmos detalhes que normalmente passam despercebidos diante dos nossos olhos. Então, por isso nós lembramos sempre, eu não vivo o mundo segundo o Espiritismo. O Espiritismo me faz viver o mundo de um modo afinizado com essa lei geral, com essa lei universal. Muito bem, continuando. Um aspecto fundamental a considerar... Passou um instantinho que eu apertei o botão errado. Tá. Um aspecto fundamental a considerar é que, sendo os espíritos apenas almas dos homens, comunicando-nos com eles, não saíamos da humanidade. Os gênios, homens de grande capacidade intelectual, que foram faróis da humanidade, saíram do mundo dos espíritos e para lá voltaram ao deixarem a Terra. Uma vez que os espíritos podem se comunicar com os homens, esses mesmos gênios podem lhe dar instruções sob a forma espiritual, como o fizeram sob a forma corpórea. Podem instruir-nos depois de terem morrido, como o faziam quando eram vivos. Eles são invisíveis ao invés de serem visíveis. Eis toda a diferença. Sua experiência e seu saber não devem ser menores, e se a sua palavra, como homens, tinha autoridade, esta não pode ser menor porque eles estão no mundo dos espíritos. Aqui vem como complemento um comentário que eu trouxe para vocês exatamente no domingo, quando falava sobre o carnaval, mas eu apresentei uma visão do carnaval iniciando uma análise sobre a expressão artística do carnaval. Depois nós falamos sobre as características morais e depois falamos naturalmente sobre as consequências espirituais ou espíritas propriamente ditas dessa festa. Falando sobre a expressão artística, eu cheguei a fazer um comentário sobre isso. De pegarmos, por exemplo, vermos que o artista, de um modo geral, o artista com talento, obviamente, não é aquele que força uma situação para buscar, através de uma expressão artística, uma fama, uma riqueza, alguma coisa assim, mas o artista, propriamente dito, ele é um espírito com sensibilidade mais desenvolvida, porque ele tem a capacidade, ele tem uma habilidade de materializar os seus sentimentos, materializar as suas ideias através da sua arte. Seja através da dança, através de uma expressão corporal, ele pode te dizer se ele está triste, se ele está alegre. Qualquer pessoa pode fazer isso. Basta apenas ir algumas aulinhas de interpretação que já serão suficientes para que ele possa fazê-lo. Mas de uma forma sensível, que realmente demonstre para nós
aquilo que ele sente, é realmente a necessidade, há realmente a necessidade de uma habilidade artística. Então aquele que compõe uma música, diferentemente do que nós vemos hoje na nossa sociedade, que são palavras rimadas, sem nenhum conteúdo, notas musicais que acabam se combinando, formando aquilo que se vê como música. E por isso, claro, que isso já são os germes da arte que começam a se manifestar num indivíduo, mas muito longe da expressão artística propriamente dita. Então, quando nós estudamos no livro Obras Póstumas sobre a questão da arte espírita, ou da música espírita, que foi o que nós estudamos lá, falava exatamente isso, que a música espírita faz com que a nossa arte mais desenvolvida, a nossa arte mais talentosa aqui no mundo físico, pareça a arte de uma criança num jardim da infância. Então isso mostra para nós o que é a diferença que é a arte expressa no mundo onde a nossa visão fica completamente nublada pelas situações do nosso cotidiano, e a arte se manifestando de uma forma plena na liberdade do mundo espiritual. E isso mostra que um artista, aquele espírito sensível, encarnado aqui no mundo físico, ele demonstra suas habilidades, mas altamente influenciadas pelas situações do cotidiano. Nós vemos na dança, na música, na poesia, na literatura, no cinema, no teatro, nas esculturas, na arquitetura, dessas diversas expressões artísticas, na pintura, naturalmente, essas diversas manifestações artísticas, sempre tentando expressar uma necessidade que o ser humano tem. Então, se por acaso eu tenho a necessidade de ser mais amado por outra pessoa, se eu sou um artista, eu vou criar uma arte que demonstre essa minha carência. Se por acaso eu vivo uma situação de dificuldades numa relação social por causa da violência, por causa das necessidades sociais, eu vou criar uma manifestação artística mostrando essas características. Quadros falando sobre situação de trabalhadores, como o caso de Tarsila do Amaral. Leonardo da Vinci mostrando a foto de Mona Lisa, uma mulher que é o objeto do seu desejo, que nós não entendemos qual exatamente esse desejo que ele tinha, é um mistério hoje para os estudiosos. Mostrando, por exemplo, um outro artista que mostra Pablo Picasso, mostrando na sua arte surrealista aquelas ideias do pensamento perturbado, do pensamento não orientado pelas referências que nós temos no mundo físico, pelo contrário. Então encontramos várias manifestações, a música, a poesia e assim por diante. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque aqui nesse capítulo Kardec diz o seguinte, que os homens de gênio, não importa qual é a genialidade que eles manifestem, se é a genialidade da arte, da filosofia, da literatura, da ciência, não importa. No mundo físico ele traz determinadas características influenciadas pelas situações do cotidiano. No mundo espiritual é diferente. Então, muitas vezes um artista aqui no mundo físico se destaca pelo seu trabalho. Quando chega no mundo espiritual, ele muda características importantes daquilo que ele apresentava. Comentei com vocês há um tempo nesse estudo, com relação, eu peguei como referência o espírito Cazuza, que foi cantor de rock aqui no mundo físico, apresentou letras de protesto, teve ali a sua vida com os desregramentos que trouxeram as consequências, inclusive o seu próprio desencarne. Então ele falava sobre todos os protestos, muitos protestos sociais, sobre essas desigualdades que existem no Brasil. Ao chegar no mundo espiritual, ele falava sobre encorajamento, ele falava sobre confiança, ele falava sobre equilíbrio. Então, se no mundo físico ele falava sobre protesto, no mundo espiritual ele falava sobre elevação espiritual. Ou seja, o talento é o mesmo, mas o tema se modificou conforme modificou também o ambiente onde ele se encontrava. Por isso foi colocado aqui, vou ler para vocês o último parágrafo. Podem instruir-nos depois de terem morrido, como o faziam quando eram vivos. Eles são invisíveis ao invés de serem visíveis. E aí toda a diferença.
Sua experiência e seu saber não devem ser menores, e se a sua palavra como homens tinha autoridade, esta não pode ser menor porque eles estão no mundo dos espíritos. Pelo contrário, se tornou maior pelo fato de estarem no mundo dos espíritos. Uma outra referência que nós podemos utilizar é Santo Agostinho, que quando era um dos líderes filosóficos e teológicos da Igreja Cristã, que ajudou a fundar a Igreja Católica lá no século V, aproximadamente, ao ir para o mundo, lá ele pregava, por exemplo, que fora da igreja não há salvação. Essa frase é um dos seus pensamentos. Ao chegar no mundo espiritual, se tornou um dos mentores espirituais de Allan Kardec, por exemplo, para desenvolver uma nova doutrina, para falar que fora da caridade não há salvação. Que aí já não é a palavra dele, mas palavra que foi um pensamento que foi dito naquele momento, para mostrar que além da igreja há muito mais para se encontrar no mundo espiritual. Então vemos que a genialidade de Santo Agostinho era a mesma. Os temas e o ponto de vista se modificaram a partir do momento em que modificou-se o ambiente onde ele se encontrava. Item número 58. Então isso na verdade a gente vê também, só para complementar, quando nós falamos de espíritos comuns. Quantas e quantas vezes psicografias que chegam de familiares, para familiares, né, que sofrem com uma perda de um ente querido e tudo mais, aí então o espírito vai para o mundo espiritual e começa a psicografar. Num centro espírita, nessas sessões de comunicação. Aí a família lê, se emociona, porque tem ali referências históricas, referências da intimidade da família, que convencem a família, né, os familiares, de que realmente é ele. Mas começa a analisar a forma de falar, as ideias que ele começa a expressar, as pessoas vão dizer assim, mas o modo como ele escreveu está diferente do que ele era. Isso porque as pessoas não compreendem que no mundo espiritual, aquela mesma pessoa adquire uma nova visão a partir dessa realidade que ele vive. Então ele começa de fato a trazer características diferentes, como nós também traremos. Até mesmo para nós hoje que conversamos sobre o espiritismo, ao chegarmos no mundo espiritual, nós continuaremos, se for da nossa preferência, a falar sobre o espiritismo, mas de um modo mais sábio, de um modo mais equilibrado, porque veremos agora aquilo que era teoria na prática. E estaremos naturalmente envolvidos por todas as ideias que tratam desse tema. Então é natural que o espírito chegue no mundo espiritual e evolua inicialmente no seu modo de pensar. Claro que isso pode demorar mais ou menos tempo, de acordo com as condições do espírito. Muitos daqueles que desencarnam acabam não sabendo que desencarnaram. Quando desencarnam, acabam se revoltando por causa das circunstâncias que ou se encontram no mundo espiritual, se encontraram no mundo espiritual, ou daquilo que deixaram no mundo físico. Familiares, propriedades, fama, posição social, etc. Mas todos os espíritos têm a oportunidade de modificarem-se a partir do momento em que chegam no mundo espiritual. Começam a desenvolver uma nova visão, sem a restrição do corpo físico, começam a sentir as vibrações, os pensamentos, as emoções, os sentimentos, de um modo exponencialmente mais intenso do que acontece aqui no mundo físico. E esse exponencialmente tem duas características importantes. Ou o espírito, sentindo o impacto da intensidade dessas energias, faz com que ele se modifique para melhor de uma forma muito rápida, ou ele pode, dependendo da sua condição, entrar num desequilíbrio muito profundo. Exatamente porque se ele teve uma vida desregrada, uma vida perturbada, no mundo espiritual isso vai se potencializar. Sofrendo ali os processos obsessivos de forma mais intensa, sofrendo os dramas de consciência de uma forma muito mais intensa. Então, ou você melhora rapidamente, ou você se degenera rapidamente, mas depois torna a se recuperar. Exatamente porque o corpo físico, ele é um mata-borrão, como era chamado antigamente. Ele é aquele absorvente de impactos para essas energias, ou seja, bate em nós, nós não sentimos de imediato. O nosso planeta tem essa
essa proteção magnética e também gasosa, por exemplo, né, esse campo eletromagnético do nosso planeta que protege do bombardeio dos raios solares. Ao mesmo tempo, nós temos a camada de ozônio que nos protege dos raios ultravioletas. Se nós não tivéssemos essa camada, esse campo magnético, e não tivéssemos essa camada gasosa, tudo aquilo que vem do Sol bateria diretamente aqui no nosso planeta e simplesmente extinguiria a vida. Então, na verdade, esses campos, tanto material, no caso dos gases, como fluídico, no caso do campo magnético, servem como esse escudo de proteção, para evitar que nós soframos o impacto. Mas não significa que nós não recebamos as radiações e o calor que vem do Sol. Isso para nós é óbvio. Mas nós recebemos numa proporção muito menor, mais diluída, para que nós possamos suportar. No caso dessas vibrações que chegam no mundo espiritual, o nosso corpo físico tem esse propósito. Nós não sabemos, por exemplo, o que o outro pensa ao nosso respeito. Pensa a nosso respeito. Mas nós podemos sentir as vibrações de simpatia ou antipatia de acordo com a nossa sensibilidade. De chegar e dizer assim, eu não sei, mas eu não me sinto bem perto daquela pessoa. Ou então eu não me sinto bem perto daquele lugar. Se nós estivéssemos desencarnados, nós levaríamos na cara o impacto do pensamento, porque o pensamento atinge o fluido atinge o outro pensamento. Ao chegarmos num lugar, nós ficaríamos sufocados no momento em que nós chegamos, porque o corpo físico já não serve mais de proteção. Então, essa condição em que o espírito chega no mundo espiritual faz com que ele aprenda novos ensinamentos, desenvolva uma nova visão, para que as suas ideias se transformem, mas o seu talento e a sua habilidade permanecem. Ele apenas depura aquilo que ele já possui em termos de conteúdo. Me dá um ok, por favor, pessoal. Todo mundo quieto, não sei se está de ressaca, se está me ouvindo, se não está me ouvindo. Todo mundo me ouve? Beleza, bom dia, Décio. Grande abraço. Então tá certo, tá todo mundo quietinho assim, sei não. Vamos lá. 58, tô vendo. O pessoal na ressaca geral depois do carnaval. Vamos lá, item número 58. Não são só os espíritos superiores que se manifestam, mas também os de todas as categorias. E isto era necessário para nos iniciar na verdadeira natureza do mundo espiritual e mostrá-lo sob todos os seus aspectos. Dessa maneira, as revelações do mundo visível e no mundo invisível são mais íntimas. A conexidade é a mais evidente. Vemos mais claramente de onde viemos e para onde vamos. Esse é o objetivo essencial das manifestações. Aqui já entra um detalhe interessante, porque quando nós falamos sobre manifestações espirituais, o primeiro aspecto que mais nos chama a atenção é o espetáculo, não o conteúdo. Então, quantas pessoas adoram participar de uma manifestação, de uma reunião mediúnica, onde existem ali a presença de fenômenos, onde existe a presença de fenômenos, sem se darem conta da importância daquele fenômeno. É o caso que nós vemos de um modo muito interessante. Quem tiver oportunidade, participe, porque vale a pena. Não participe pessoalmente, mas vendo documentários é algo que realmente chama muito a atenção. O caso, por exemplo, de apresentações de manifestações artísticas como pintura mediúnica. Então você vai assistir uma pintura mediúnica, todo mundo fica deslumbrado da forma como o pintor produz aquela obra, do desenho que ele produziu, todo mundo fica encantado, compra um quadro, leva para casa. Mas ninguém pensa que quem está se manifestando é o espírito para mostrar que de fato ele existe. E que se ele existe de fato, tudo aquilo que nós estudamos em termos de vida no mundo espiritual é uma realidade. Mas nós ficamos deslumbrados com o quadro. No caso de um espírito que se manifesta, por exemplo, num trabalho de desobsessão,
O que nós ficamos impressionados é com a agressividade do espírito, do aquilo que ele fala, das ameaças que ele faz. Mas poucos de nós nos preocupamos com a realidade daquele espírito, da perturbação que ele sofre em virtude do seu modo de viver. Então, na verdade, todas as manifestações são ensinamentos filosóficos para nós, muito antes de serem os espetáculos que nós imaginamos. Que é o caso que nós vemos nesses programas que passam na televisão. Bom dia, pessoal que chegou. Nesses programas que passam na televisão, que falam sobre caçadores de fantasmas. Então mostram, né, como eu sempre comento com vocês, eles visitam um lugar que tem a fama de ser um lugar assombrado, fazem uma entrevista com as pessoas que são frequentadoras daquele ambiente ou moradoras daquele lugar, preparam seus equipamentos, medidor de campos eletromagnéticos, termômetros, microfones, câmeras, lentes infravermelhas, sensores de movimento, espalham pelo ambiente e depois passam ali algumas horas registrando todos os sinais da presença de um espírito, naturalmente desencarnado. Depois que acaba tudo aquilo, juntam todas as informações coletadas e depois vibram. Olha só o que nós fizemos. Nós fotografamos, nós captamos um som, nós fizemos tal coisa. Depois aperta a mão dos anfitriões e vão para casa. Não se deram conta de se perguntar quem é o espírito que está ali, por que ele está ali, por que ele não deu sequência na sua evolução, quanto tempo ele se encontra naquela condição, qual o seu estado mental, qual o seu estado emocional, e sem se darem conta também que muitas vezes aquele pode ser o nosso estado futuro, pelo fato de nós não compreendermos essa realidade que nós vivemos hoje. Então daí a proposta importante que a doutrina traz. E isso também dentro dos nossos próprios estudos, por exemplo, nas nossas leituras. Todos nós certamente já lemos livros que falam, que trazem para nós informações do mundo espiritual através da psicografia. Não apenas um livro escrito por um escritor encarnado, mas livros escritos por espíritos através de médiuns psicógrafos. Então nós lemos o livro encantados com a história, com o romance que é contado, com a história que é contada, com o drama que é contado, mas não nos damos conta dessa realidade, que foi exatamente aquilo que eu trouxe para vocês no início. Li um trecho do livro Sexo e Obsessão, falando sobre um cenário de carnaval, e depois eu li para vocês uma notícia que publicou falando sobre cenas de sexo numa escola de samba, num carnaval. Aí nós pegamos então aquilo que para nós parecia ser uma fantasia, de repente, filosoficamente se transforma numa realidade, quando nós podemos analisar a realidade que nos envolve. Sem essa percepção, que é desenvolvida através do estudo filosófico de todas as obras, não importa se ela é espírita ou se ela não é espírita, sem desenvolvermos essa percepção, tudo para nós vai ser simplesmente visto superficialmente. Nós nos emocionaremos pelo fato apresentado sem entendermos do porquê daquela emoção e de que forma lidar com tudo aquilo. Então continua para nós aqui. Assim, todos os espíritos nos ensinam alguma coisa, em qualquer grau de elevação que tenham alcançado. Mas como eles são mais ou menos esclarecidos, cabe a nós discernir o que há neles de bom ou de mal, e de tirar o proveito que o seu ensino contenha. Ora, todos, quaisquer que sejam, podem nos ensinar ou revelar coisas que ignoramos e que sem eles não saberíamos. Esse fato que Kardec traz para nós é uma realidade na nossa vida. Não há nada, nem ninguém aqui no mundo que não possa ensinar nada para nós. Então, na verdade, o problema não é apenas do professor. O problema também é do aluno. Então nós vemos, por exemplo, analisando uma situação em que você vê uma pessoa, utilizando naturalmente esse contexto do carnaval de novo, esses abusos que acontecem nas ruas das grandes cidades, envolvendo, por exemplo,
a violência, o uso de substâncias, a embriaguez, o erotismo. Quando nós começamos a olhar com essas lentes filosóficas que nós estamos aprendendo a lapidar diariamente, nós tiramos daquela cena degradante um aprendizado filosófico extremamente profundo, que não é apenas para nós, porque eu posso dizer assim, mas eu não vivo isso, então isso não é importante para mim. Na verdade, isso faz parte da natureza do nosso mundo. O nosso mundo acaba apresentando para nós essa característica primitiva. Então, ao analisarmos um fato, por mais isolado que ele seja, ele é para nós uma referência de comparação com outros fatos. E aí então nós vamos entender se isso é geral ou se isso é isolado. É um fato pontual. Rô colocou, né, não há saberes maiores ou menores, né, apenas saberes diferentes. Né? Pois é, que vai depender do quê? Do conteúdo e da intensidade do estudo, para nos aprofundarmos mais ou menos. Então eu sempre gosto de dizer que nem o lixo precisa ser jogado fora, porque o lixo pode ser reciclado. Pouco dele, podemos dizer que apenas 10% do lixo não é aproveitado de alguma forma. Os outros 90% pode ser reciclado para as mais variadas situações. Seja por reuso, seja para reciclagem, seja para produção de adubos orgânicos, para qualquer coisa. Até mesmo água de esgoto, nós estamos aprendendo aqui em São Paulo, que nós podemos depurar essa água para que ela se torne potável. Então não há nada no mundo que não possa ser aprendido. Somos nós que temos que aprender a observar os seus ensinamentos. Isso me lembra Leon Denis, no seu livro Porquê da Vida, não, no seu livro O Grande Enigma, quando ele fala sobre Deus. Ele fala, as pessoas procuram Deus. Claro que fala com outras palavras, mais ou menos nesses termos. As pessoas procuram Deus. Elas querem que Deus se manifeste para elas. Mas elas não percebem uma flor que tem ali a sua vida. Elas não percebem o mar com todas as suas ondas e sua força e o seu conteúdo. Não percebem o vento que esbarra numa montanha. Então ele começa a trazer, através dessa poesia, essa visão de que nós podemos perceber o imperceptível para nós, pelo menos através dos nossos olhos físicos simples, nos sinais mais discretos. Uma outra, me recordo de uma banda de rock que tem uma música que diz assim: eu acredito no paraíso porque eu vejo o sorriso da minha filha. Então, na verdade, essa sensibilidade vai se desenvolvendo conforme nós vamos evoluindo nesse caminho acadêmico, que, por consequência, nos traz também essa elevação moral. E continua. Então, voltando, né, retomando esse ponto aqui, então até mesmo as manifestações dos espíritos mais ignorantes, mais embrutecidos, são para nós fontes de estudos extremamente preciosas. Então temos oportunidades de aprender o tempo todo. Basta que nós desenvolvamos essa sensibilidade para percebermos. 59. Só um instantinho. Apertei o botão errado aqui. 59. Os grandes espíritos encarnados são individualidades poderosas, sem dúvida. Entretanto, sua ação é restrita e necessariamente lenta para se propagar. Se um só dentre eles, mesmo que fosse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, quem iria provar a verdade dessas afirmações nessa época de ceticismo? Não seria olhado como um sonhador ou um utopista? E admitindo-se que ele dissesse a verdade absoluta, séculos se passariam antes que suas ideias fossem aceitas pelo povo. Deus, em sua sabedoria, não quis que acontecesse assim. Ele quis que o ensino fosse dado pelos próprios espíritos, e não por encarnados, a fim de que estes se convencessem da existência deles, e que isso ocorresse por toda a terra,
simultaneamente, seja para que o ensino se propagasse com maior rapidez, seja para que se achasse na coincidência desse ensino uma prova da verdade, tendo assim cada um o meio de convencer-se a si mesmo. Então essa é uma característica que a doutrina espírita tem. Aliás, Kardec já falou sobre isso no início desse capítulo, falando sobre os reveladores. Quem eram esses reveladores? Falava, por exemplo, sobre Moisés, falava sobre Jesus, falava sobre os filósofos da Grécia Antiga. Então mostrava, por exemplo, que Jesus, iniciando, falamos também sobre Maomé, falamos também sobre Buda, falamos também sobre Krishna, falamos também sobre Zoroastro, enfim, tantos outros pensadores que nós tivemos na história do mundo. Mas percebemos que, como nós trouxe para vocês aquela comparação, uma ideia, quando parte de um único ponto, ela se propaga através de ondas. E eu trouxe para vocês uma comparação de nós pegarmos um grande lago naquela condição de absoluta tranquilidade. Nós jogamos então uma pedra lá no meio do lago, provocando aquela perturbação na água e fazendo com que as ondas se propagassem do meio até as bordas. Então, no caso de uma ideia, de uma nova filosofia, ela acontece da mesma forma. Aparece então aquele pensador, ele começa então a propagar, a disseminar a sua ideia, que ela se propaga conforme ondas. Essas ondas podem ser maiores ou menores, de acordo com a grandiosidade da ideia, de acordo com o ambiente, de acordo com as circunstâncias, de acordo com os colaboradores. Então essas ondas podem ser aquelas ondas bem discretas, que chegam até o meio do lago, assim, até a próxima borda e ela desaparece, ou pode ser aquela grande pedra que cai no meio, aquele grande bloco que cai no meio, então as ondas se propagam com uma certa violência, vamos dizer assim. Então vai depender muito disso. Então, todos esses pensadores fizeram dessa forma. Tanto que nós podemos ver assim que Jesus se propagou no Ocidente. O Oriente tem ali as suas próprias crenças. Nós tivemos no Oriente também outros pensadores, cada um ficando localizado, vamos dizer assim, regionalmente. Os ensinamentos de Jesus, por mais profundos e mais grandiosos que tenham sido, só alcançaram a parte do mundo ocidental com maior intensidade. A parte do mundo oriental acabou sendo dominada por outra ideia. Buda, que veio 600 anos antes de Jesus, também propagou uma ideia, mas ela ficou restrita naqueles países orientais que aceitaram essa ideia. No caso, por exemplo, do islamismo, começou com Maomé 624 anos depois de Jesus, começou a se propagar ali na Península Arábica e começou a se espalhar pelo mundo, principalmente do mundo do Oriente Médio e da África, e pouquinha coisa na Europa, quando a gente estuda sobre isso, nós temos esses fatos, começou a se propagar através da violência, através das guerras, através das conquistas, não simplesmente através da filosofia. Mas bastou que as guerras acabassem, que essas ideias começassem então a se recolher. E somente aqueles locais conquistados mantinham esses mesmos pensamentos. O que significa isso? Que então, toda vez que uma ideia parte de um ponto único, essa ideia se propaga apenas naquela região até alcançar a sua força máxima ou até chegar numa barreira que impeça. No caso da doutrina espírita foi o contrário. Aquele mesmo lago que nós comentamos inicialmente, onde a gente joga uma pedra, foi substituído pela chuva. A chuva caindo no lago todo ao mesmo tempo, com gotas discretas, com gotas tranquilas, algumas gotas mais intensas, mas todo o lago ao mesmo tempo recebendo essa mesma informação. Algumas gotas foram mais aceitas do que outras, podemos dizer assim, porque nós tivemos ali manifestações que aconteceram em locais que foram onde nós tivemos perseguições, onde tudo foi abafado, onde tudo foi combatido, enquanto que outros foi assimilado com maior facilidade. E isso a gente vai considerar então a cultura, o tempo. A gente lembra que muitas manifestações espirituais aconteceram na Europa durante a Idade Média e foram perseguidas pela Inquisição. O espiritismo nasceu na França, hoje mal se fala sobre espiritismo na França. Mas isso não significa que as gotas
não tenham caído naquele local. Elas caíram. Os homens assimilaram ou não de acordo com sua inteligência, de acordo com suas crenças, de acordo com o seu interesse. Todos presenciaram. Alguns viraram as costas e foram embora. Outros foram em frente e combateram. Outros foram em frente e abraçaram. Enquanto que outros ficaram apenas olhando. Então tivemos ali diversas reações. Nós somos aqueles que fomos em frente e abraçamos. Alguns abraçaram de uma forma mais apertada, mais calorosa, outros de uma forma mais discreta. Mas essa é a crença que nós abraçamos pelo fato de termos sido sensibilizados por ela. Mas quem começou com tudo isso foram os espíritos. De uma forma coletiva, atingindo todos os pontos. Trouxe para vocês aqui aquela relação de grupos com que Kardec teve contato na sua época, e nós tivemos ali dos 4 continentes. Falo 4 continentes porque a Austrália naquela época não era ainda vista como um continente, né? Era simplesmente uma colônia. Então não tinha muito o que se expressar. Mas nós tivemos grupos espíritas na Ásia, na África, nas Américas e na Europa. Diversos países falando sobre as experiências mediúnicas que cada um vivenciou. Isso mostra, o mais importante de tudo, que a sociedade parisiense centralizou os estudos e a organização das ideias, mas todos os grupos tinham plena liberdade de vivenciá-las. E isso mostra exatamente aquilo que ele comenta agora. E continua. Os espíritos não vêm para livrar o homem do trabalho, do estudo e das pesquisas. Eles não lhe fornecem nenhuma ciência inteiramente pronta. E o que o homem pode descobrir por si mesmo, eles deixam entregue às suas próprias forças. Os espíritas hoje sabem disso perfeitamente. Parece que Kardec está falando para nós, né? Há muito tempo, a experiência demonstrou o erro da opinião que atribuía aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, ou que seria suficiente dirigir-se ao primeiro espírito vindo para se conhecer todas as coisas. Saídos da humanidade, os espíritos são uma das suas faces. E como como na Terra, há entre eles os superiores e os vulgares. Muitos deles, portanto, científica e filosoficamente, sabem menos do que certos homens. Eles dizem o que sabem, nem mais, nem menos. Como entre os homens, os espíritos mais adiantados podem nos instruir sobre mais coisas, dar-nos mais opiniões, mais judiciosas do que os atrasados. Pedir conselho aos espíritos não é, de maneira alguma, recorrer a potências sobrenaturais, mas a seus guias, seus iguais. Mas a seus iguais, a aqueles mesmos a quem se teria recorrido em vida, a parentes, amigos ou a indivíduos mais esclarecidos do que nós. Eis do que é necessário que todos se convençam, e o que ignoram aqueles que, não tendo estudado o Espiritismo, fazem uma ideia completamente falsa sobre a natureza do mundo dos espíritos e das relações com o além-túmulo. Aqui, quando Kardec fala sobre aqueles que têm uma ideia completamente falsa, nós podemos ver isso de uma forma bem interessante. E Kardec não sofreu menos que isso, pelo contrário, ele acabou sofrendo muito mais do que nós, o impacto dessa resistência, daqueles que rotulam, por exemplo, todas as manifestações espirituais como consequência de forças demoníacas. Esse é um detalhe interessante. Quando você fala para alguém, eu participei de uma reunião mediúnica e conversei com espíritos. Dependendo de onde você fala, você sabe exatamente qual vai ser a expressão facial das pessoas que estão ali. E, consequentemente, dá para imaginar o pensamento que é lançado, ou os pensamentos que são lançados, para fazer um julgamento da nossa atitude, do lugar que a gente frequenta, do ambiente. Isso, então, mostra que as pessoas desejam conhecer o mundo espiritual da sua própria forma.
é apresentado um roteiro, esse roteiro é aceito, esse roteiro ele é assimilado e nada além dele tem credibilidade. A doutrina foi o contrário. Começaram a lançar informações e nós tivemos que ter esse trabalho. Então tem uma frase popular que principalmente assim, os mais antigos da nossa família costumam usar, nossos pais, nossos avós: quem quer faz, quem não quer manda. Então nesse caso, quem quer faz, os espíritos queriam que nós aprendêssemos. Quem teria que desenvolver então o trabalho de organização dessas informações? Nós. Agora quem não quer manda. Eu mando o roteiro pronto, ele aceita e não se fala mais nisso. E nós vemos muito isso nas escolas, para a gente fechar aqui o nosso estudo de hoje, que nós temos aqueles alunos que são chamados para preparar, por exemplo, seminários, trabalhos, e eles reclamam demais, porque dá muito trabalho, porque não sabe fazer, porque não sabe falar, não sabe apresentar, mas mesmo assim vale nota. Então eles são meio que forçados a trabalhar coletivamente, cada um se envolver individualmente numa parte do trabalho, e no final, juntando todo o conhecimento, eles formam um conjunto. Não tenhamos dúvida que essa didática faz com que o aluno aprenda muito mais, porque foi ele que construiu o trabalho. Ele fez a pesquisa, ele organizou as ideias, ele teve que aprender para poder apresentar. Então não tenhamos dúvida de que seu aprendizado foi muito mais profundo. Agora, se nós falássemos assim: eu vou ditar para vocês um texto sobre determinado fato ou determinada ciência. E aí então vocês vão ficar sentados copiando. Eu falo. Vocês acabam, fecham o caderno e acabou. Ou de uma forma mais moderna, né, vocês fecham o programa e acabou. Aí a gente pode analisar qual foi o grau de aprendizado que vocês poderiam ter nos dois métodos. Aqueles em que vocês participaram da construção do conhecimento ou aqueles em que vocês simplesmente ouviram e absorveram. Não tenhamos dúvida de que o primeiro método foi muito mais eficaz. Essa mesma pedagogia foi utilizada, beleza? Foi utilizada para a elaboração da doutrina espírita. Nós, ou pelo menos aqueles que deram início à elaboração da doutrina espírita, foram forçados a fazer isso tudo. Tiveram que comparar, juntar, separar papel, e era papel, era lamparina, não tinha telefone, não tinha avião, não tinha e-mail, não tinha nada. Então foi um trabalho exaustivo que fizeram. Na atualidade, nós percebemos, como foi colocado para vocês que eu comentei, Dr. Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, psicografia da dona Ivone do Amaral Pereira, os espíritas da atualidade assumiram uma certa inércia mental para aprender aquilo que a doutrina espírita já trouxe. Para isso foi necessário romancearmos os ensinamentos. E aí então eles começaram a escrever romances para chamar nossa atenção. Contar histórias de amor, de perseguição, de violência, de comédia, para fazer aquela cobertura cheia de coloridos, cheia de docinhos, para que a gente pudesse absorver o recheio. Então a filosofia está aí. Se nós participamos do estudo, se nós nos envolvemos e fazemos também a nossa parte de pesquisa, de reflexão, o nosso aprendizado vai ser maior. Do contrário, nós simplesmente ficaremos na condição passiva de ouvintes ou de meros leitores. Então é importante para nós, como Kardec colocou, nós darmos continuidade naquilo que eles fizeram anteriormente. Se eles aprenderam daquela forma, é importante que nós também aprendamos, fazendo estudo, análise e comparação. Me recordo de um texto que nós estudamos lá no Livro dos Médiuns, já no finalzinho, lá nos últimos capítulos, na organização de centros espíritas. Kardec dizia assim, que o estudo deve ser feito de todo o material que chega do mundo espiritual.
ou escrito por aqueles que têm conhecimento do mundo espiritual. Se um centro espírita não tiver médiums para apresentar, para oferecer esse material, para coletar esse material, que o material seja de outros grupos. Então hoje nós temos livros incontáveis, textos incontáveis, histórias incontáveis, experiências incontáveis, em que nós podemos estudar, participar daquelas reflexões para absorvermos os conhecimentos, sairmos dessa forma passiva e começarmos a participar ativamente do estudo. Ao adquirirmos esse conhecimento, não tenhamos dúvida de que o nosso entendimento da doutrina espírita propriamente dita, mas muito mais do que a doutrina espírita, o entendimento do mundo que nós vivemos vai ser um entendimento muito mais profundo. Porque nós não estamos estudando a doutrina espírita, nós estamos aprendendo um novo método de estudar o próprio mundo que nós vivemos, de estudarmos a nós mesmos. Então, como eu falei para vocês já anteriormente, se hoje todo o conhecimento doutrinário que nós temos fosse apagado da nossa memória e nós ficássemos apenas com a metodologia que Kardec utilizou, de investigação, de pesquisa e de estímulo a esse aspecto filosófico, nós poderíamos construir a doutrina tudo de novo. Porque o que mais importante para nós, a herança mais importante que foi deixada para nós, foi o método de pesquisa, o método de estudo. O conteúdo veio como consequência. Então é a mesma coisa hoje. O conteúdo para nós está apresentado, mas para que nós absorvamos e compreendamos de fato esse ensinamento, há a necessidade do método. Então, desenvolvamos sempre esse nosso método, que é fundamental. Muito bem, nós paramos aqui então, no nosso texto número 60, nós vamos para o 61, para chegarmos então até o número... Só um instantinho. Até o número... Só para confirmar se é 64 ou 62. Até o número 62, que é até um pouquinho longo aqui. Aí acaba, vai ser então na próxima segunda-feira. Depois nós vamos para o capítulo 2. Falar de um assunto muito simples. Deus. Muito bem. Ficamos por aqui então. Vamos aqui fazer o nosso encerramento, né? Pegar aqui o nosso amigo Décio que já chegou no finalzinho para rezar. E a gente fecha aqui então o nosso estudo, já nos preparando para o estudo de amanhã, que vai ser o do Evangelho segundo o Espiritismo. Passando para você então, Décio, vamos lá. Um grande abraço. Só lembrando, pessoal, fazendo aqui só recomentando, eu fiz um comentário no início do nosso estudo hoje sobre uma reportagem que saiu no site da Band.com.br falando sobre um carro alegórico que falava sobre o motel na escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. E não foi um relato falando sobre a escultura do carro alegórico, sobre a participante, sobre a participação dos destaques e tudo mais. E aí então eu publiquei lá no site do na fanpage do Espiritismo.net um trecho do livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. E é impressionante a afinidade do que foi descrita por Manuel Filomeno de Miranda no comportamento, na conduta dos espíritos numa época de carnaval, diante do desequilíbrio sexual, e de repente lê uma reportagem que fala praticamente a mesma coisa, só que, claro, com uma intensidade diferente, mas fala exatamente a mesma coisa. Então depois, se vocês tiverem interesse, que eu acho que vale a pena vocês lerem, dá uma chegadinha lá, para quem não está no Facebook ainda, só entrar lá para quem não tem ainda o